Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje eu tenho como tema Aviso Urgente. Eu quero pensar com você sobre este tema. Antes, porém, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira também, um culto voltado para oração às 15 horas. Você que precisa de oração, esteja conosco. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração a Deus. E no domingo, em 3 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino. Às 17 e às 19 são cultos de celebrações ao nosso Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre um aviso. Nós sabemos que há avisos urgentes, emergentes, avisos que não requer tanta urgência, ou seja, algo que precisa ser feito a curto prazo, a médio e a longo prazo. O certo é que algo que precisa ser feito. E eu tenho aqui uma notícia, um aviso urgente para você tomar as precauções para que você não seja surpreendido quando o eminente episódio do advento, do arrebatamento acontecer, você não ser surpreendido ou ser esquecido. A palavra de Deus diz o seguinte sobre isso. Eu tenho aqui um texto que encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 4, que diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, pelo que esse dia, como um ladrão, não vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriaga. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Muito profundo este texto, que isso aqui é uma advertência, um texto que nós devemos considerar e, se possível, se não memorizar, pelo menos conhecer o conteúdo deste aviso tão importante que trata da segunda vinda do nosso Senhor Jesus aqui nessa baixa terra. Como eu e você, como seguidor de Cristo, como aquele que crê na salvação, devem viver enquanto militamos aqui nessa baixa terra e aguardamos o retorno do nosso amado e eterno Salvador. Eu quero fazer aqui algumas pontuações, porque este texto é um texto que nos chama muita atenção. Diz assim: porque vocês, ele está se dirigindo à igreja que ficava em Tessalônica, assim, vocês que estão nessa igreja, vocês não são filhos das trevas, mas são filhos da luz, são filhos do dia. Por que ele faz essa referência sobre esse contraste entre o dia e a noite, a luz e as trevas? Porque o cristão, ele deve ter um procedimento tão transparente, como se fosse a luz do dia. E o escritor, ele fala de algo assim interessante no verso 7 deste mesmo capítulo, diz o seguinte: ora, os que dormem, dormem de noite. Ele está falando aqui, não é no sentido literal do sono, que é uma necessidade física, do cansaço, que nós precisamos de adormecer. Ele está falando
daqueles que andam na prática das coisas erradas. Eles dormem de noite. E ele diz assim, qual que são as práticas? Eles se embriagam de noite. É de noite que se embriagam, ou seja, você pode observar qual é o horário que acontece o maior índice de criminalidade. É quando as luzes se apagam. É da noite. Né? Um casal que está traindo, né, o seu cônjuge, uma pessoa que está traindo o seu cônjuge, ela vai procurar um poste bem iluminado para ficar ali, bem debaixo daquele poste, ou então numa praça bem iluminada, para ter relacionamento com a pessoa estranha. Não, ela vai procurar um escuro. E é disso que o escritor ele está falando. Uma pessoa que está querendo envolver com droga, iniciando, tendo a sua iniciação nas drogas, ele vai procurar em plena praça, em plena luz do dia? Não, ele vai na calada da noite. Então, o escritor está dizendo assim, olha, vocês devem agir como agem de dia e não de noite. Porque vocês são do dia e não da noite. Então esse aviso, eu julgo um aviso urgente, porque Jesus ele pode voltar enquanto eu estou aqui falando e você me assistindo. Porque a Bíblia diz que a volta de Jesus será como um piscar e fechar de olho. É como um acender de uma lâmpada e apagar dessa lâmpada. E ele inicia esse texto dizendo assim, irmãos, relativamente ao tempo e à época, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, ele vem como um ladrão de noite. Ele faz essa analogia com o ladrão, fala assim, o ladrão, ele não marca o horário. Então, o Senhor Jesus, ele virá para buscar os seus, num dia em que as coisas estão acontecendo naturalmente. Jesus falando sobre isso, que a vinda, a volta do Filho do Homem, será como nos dias de Noé, que casava, dava-se em casamento. Será como nos dias de Sodoma e Gomorra, as pessoas casavam e davam-se em casamento. Ou seja, a vida seguia o curso dela normal. E quando Noé entrou para a arca, o mundo se afogou nas águas. Eu e você precisamos de estar atento. Porque enquanto aqui estou falando e você me assistindo, Jesus pode manifestar para buscar os seus. E se você estiver preparado, você ouvirá: vinde bendito do meu Pai, entrai para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. E é por isso que Paulo ele escreve advertindo, e diz assim, quando andarem dizendo paz, segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto de que a está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Ele faz uma analogia também quando a mulher ela está na iminência de dar à luz. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que a mulher está dando à luz, ela não fala assim, vou esperar para o mês que vem, ela está para dar à luz, ela fala assim, eu vou esperar para a semana que vem, para o mês que vem. Não, quando chega o momento da criança nascer, ela vai nascer. E assim também no reino animal, com os demais. Não dá para esperar. Então as coisas estão caminhando paulatinamente para a consumação de todas as coisas, como afirma as Sagradas Escrituras. E quando chegar o momento, nós não temos tempo de preparar. Por isso que este aviso aqui é um aviso de urgência.
Eu e você precisamos de estar preparando hoje, não é amanhã. A palavra de Deus é assim: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, a palavra de salvação é essa: Jesus está voltando. E para que eu possa receber essa palavra, bem-vindo naquele grande e glorioso dia, grande e terrível dia, glorioso para aqueles que vão herdar a vida eterna e terrível para aquele que vai se perder. Um dia as trombetas irão tocar. É o que o texto afirma no capítulo que antecede. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus, porque o cristão, ele tem esta esperança. Nós não estamos aqui buscando a Deus para melhorar de vida. Nós não estamos buscando a Deus para ser imune com relação às doenças. Nós estamos buscando a Deus justamente pela nossa salvação da nossa alma, aonde haveremos de estar com o Senhor na eternidade. E a minha pergunta aqui é o seguinte: você tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida? Porque a Bíblia fala sobre isso em vários lugares, que o nome está rolado no livro da vida, porque naquele grande, glorioso dia e terrível dia, abrirão os livros, e aqueles que os seus nomes estiverem escritos no livro da vida entrarão para as bem-aventuranças do reino de Deus. Porém, aqueles que recusarem de maneira aberta, dispensando, relevando, postergando este convite que está sendo estendido a você, ignorando o chamado do Senhor, ele também será ignorado. E esse aviso é para advertência, não é para condenação. Jesus falou assim: eu vim para salvar e não para condenar. Aceita esse aviso e busque colocar a sua vida em sintonia com os preceitos de Deus. E eu costumo brincar e dizer: o único risco que você corre é de ser abençoado. Eu quero finalizar com essas palavras, desafiando a você a buscar a Deus, porque Jesus está às portas para buscar um povo zeloso e de boas obras. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti agora em oração por todos estes que por esses instantes ouviram essa mensagem, assistiram essa mensagem, que o Senhor possa tocar, abençoando, despertando, porque os avisos, eles não são à toa, não são inúteis para aqueles que ouvem e atentam para o teu conselho. Eu te peço que toca nesta pessoa para que ela venha alinhar a sua vida com os teus preceitos. É a minha oração em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.